Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, o horário que vocês estão assistindo nossa aula de economia. Hoje veremos o assunto desenvolvimento econômico. Nosso primeiro slide, temos aí a imagem de um gráfico. Para se ter o desenvolvimento econômico, tem que ter esse aumento, certo? Introdução. O desenvolvimento econômico é um fenômeno histórico que passa a ocorrer nos países ou Estado-nação que realizam sua revolução capitalista. É um processo de sistemática acumulação de capital e de incorporação do progresso técnico ao trabalho e ao capital, que leva ao aumento sustentado da produtividade ou da renda por habitante e, em consequência, dos salários e dos padrões de consumo de uma determinada sociedade. Historicamente, o agente por excelência do desenvolvimento econômico é a nação. É a sociedade nacional dotada de um destino comum que logra controlar um território e se dota de um Estado. O fator principal a determinar o bom êxito do desenvolvimento econômico é a existência ou não de uma nação capaz de formular uma estratégia nacional de desenvolvimento ou de competição. Na medida em que uma sociedade nacional se revela suficientemente coesa ou solidária quando se trata de competir internacionalmente, ela saberá aproveitar melhor seus próprios recursos para crescer, seus recursos naturais e principalmente humanos. Então, nessa nossa introdução, vimos aí que para que se haja esse desenvolvimento, o principal, quem é mais importante nela é a nação, são as pessoas, é cada um aí fazendo sua parte. Quando tem eleição, votar na pessoa certa, não colocar tantos corruptos aí como temos no nosso país. Então, cada um fazendo sua parte, teremos aí o tão sonhado desenvolvimento. Também tem que ter o desenvolvimento intelectual de cada pessoa, se dedicar, estudar, correr atrás realmente do seu futuro. Não adianta ficar esperando pelos Bolsa Família, por rendas do governo. Nós, como estudantes, temos que correr atrás do nosso futuro. E para se ter um país desenvolvido, precisa-se de altos níveis de escolaridade, que a população realmente estuda. A população estudada, ela realmente sabe o que quer. É uma população mais solidária, a gente tenta ajudar mais o próximo. Se a população não tem estudo, ela acaba se tornando uma população que tenta mais competir, tenta derrubar o outro e não crescer com o outro. E para que se haja esse desenvolvimento, a gente tem que crescer junto, tem que se desenvolver junto, ok? Dando continuidade, estratégias de desenvolvimento. Quando uma economia está em pleno processo de crescimento, é sinal de que provavelmente existe uma estratégia nacional de desenvolvimento por trás. É sinal que seu governo, seus empresários, técnicos e trabalhadores estão trabalhando de forma concertada na competição econômica com as demais nações. Quando uma economia começa a crescer muito lentamente, senão a estagnar, é sinal que sua solidariedade interna está em crise, que a nação perdeu coesão e se esgarçou, e portanto que já não conta com elementos necessários para que se mantenha competitiva. Não há desenvolvimento econômico sem lucro e investimento. Dificilmente ele pode acontecer sem um certo grau de desigualdade e de consumo de luxo, mas não
mas a não ser em períodos curtos, não é possível orientar a produção exclusivamente para a produção dos bens de capital e para os bens de consumo sofisticados e deixar os trabalhadores reduzidos à sobrevivência. Historicamente, o que se observa é o aumento dos salários e da demanda de bens de consumo pelos assalariados na proporção do aumento da renda per capita. Então aí, temos o nosso primeiro parágrafo que para que se haja essa estratégia aí de desenvolvimento, a população precisa caminhar junto. Quando uma população não é solidária, a solidariedade aí interna, ela tem que haver. Quando não se tem, a população não consegue crescer. Então a gente tem que entrar no consenso, a gente tem que pensar juntos, viu? Para que se haja essa solidariedade, para que se haja esse desenvolvimento no nosso país. Temos também que ver aí, para que haja esse desenvolvimento, tem que haver mais lucros, alguns vão ganhar mais que outros, tem que haver também investimentos. Vai ter sempre esse grau aí de desigualdade, mas tem que ser não tão alto como hoje, tem que ser equiparado, certo? Para que se haja o desenvolvimento, a população tem que ter uma renda também que dê para suprir suas necessidades. Okay? O trabalhador, aí, como a gente falou em macroeconomia, ele tem que receber um salário que dê para suprir suas necessidades, ter uma reserva, ter o lazer dele, certo? Então, para que se haja esse desenvolvimento, tem que se ter toda essa estrutura. Dando continuidade, processo para o desenvolvimento. O desenvolvimento econômico é um processo de aumento do capital humano, ou seja, dos níveis de educação, saúde e competência técnica dos trabalhadores e da transferência dessa força de trabalho para setores com maior conteúdo tecnológico, que implicam em salários mais elevados, enquanto os capitalistas, embora buscam lucros e crescimentos, se contenham com uma taxa de lucro satisfatória que os incentiva a reinvestir. O aumento dos salários é ordenado, não tem limite. Pode crescer indefinitivamente com a produtividade. E é esse fato que a história do desenvolvimento capitalista tem registrado, que possibilita a convivência do conflito com a solidariedade social e garante a estabilidade do sistema político. Então, nesse processo de desenvolvimento, o capital humano é que tem que evoluir. A gente tem maiores níveis de educação, de saúde, de competência técnica do trabalhador, para que essa inteligência que a gente adquiriu, possa ser levada para as empresas, para que assim também elas consigam evoluir e a gente tenha um mercado aí desenvolvido, para se ter maiores salários. A gente não quer continuar para o resto da vida com o mesmo salário. Então, para que haja esse desenvolvimento, a gente tem que buscar novas formas de conhecimento. Capitalismo versus desenvolvimento econômico. O capitalismo é um sistema econômico coordenado pelo mercado, no qual empresas, Estado, nação competem a nível mundial. E o desenvolvimento econômico pode ser entendido como sucesso nessa competição. Dificilmente se poderá falar em desenvolvimento econômico se o país estiver crescendo a taxas substancialmente mais baixas que seus concorrentes. Foi só com a globalização e a abertura de todos os mercados que essa concorrência se tornou clara. Mas desde a Revolução Capitalista, o desenvolvimento econômico se tornou um objeto político central das nações, de forma que o governo de um Estado só estará realmente sendo bem-sucedido se estiver alcançado taxas razoáveis de crescimento.
Então aí notamos que o capitalismo ele está literalmente ligado ao desenvolvimento. Para que se haja desenvolvimento tanto na cidade como nas capitais e em todo o nosso país, tem que haver esse desenvolvimento na política das pessoas. Os governantes têm que se preocupar também com esse desenvolvimento, dar melhores escolas para nossos estudantes, a saúde também, tem que ter saúde pública pelo menos adequada, né? Porque o que temos hoje não dá para suprir a necessidade da população, como estamos vendo nessa pandemia. Se todo mundo adoecer, não terá como suprir. Então, para que se haja esse desenvolvimento, essa saúde teria que suprir a necessidade, certo? Então, todos isso deve ser analisado para que haja o desenvolvimento. Não só as pessoas, mas os governantes também têm que contribuir para esse desenvolvimento. E, por conclusão, aí temos: o desenvolvimento econômico é fruto de um sistema capitalista injusto e desequilibrado no curto prazo, mas dinâmico e eficiente, que é coordenado pelo Estado enquanto organização e principalmente enquanto conjunto de instituições, entre as quais o mercado é a principal. É fruto histórico de uma estrutura econômica e social em permanente transformação, que começou com o capitalismo da burguesia e do capital físico, mas hoje é cada vez mais um capitalismo dos profissionais e do capital humano ou do conhecimento. Então, aí ele conclui que inicialmente a gente vê o desenvolvimento como algo injusto, e é verdade, muitos têm tantos e outros sem nada, como é que pode ser, né? Então, mas para que haja esse desenvolvimento, querendo ou não, tem que ocorrer essa desigualdade, para que assim se almeje, se alcance, né, esse crescimento. Tem que se analisar que esse desenvolvimento não é de hoje, ele vem sendo fruto no decorrer do tempo. Não vamos alcançar o desenvolvimento do dia para a noite. Isso é a passos lentos, viu? Mas vamos permitir que chegamos lá. Com relação também ao desenvolvimento, ele não só vem das pessoas, não só vem do governo, mas sim do todo, do conjunto, da sociedade. Tem que vir de cada ser humano, certo? Esses conceitos aí que eu peguei de desenvolvimento econômico foi da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação aí Getúlio Vargas. Para ser uma coisa bem resumida, mas a gente também está o tempo curto, e para vocês possam entender de forma mais clara o que é realmente esse desenvolvimento, quando deve ocorrer esse desenvolvimento, certo? Espero que tenha dado para compreender, e até a próxima aula.